Olá, este é o resumo da aula 4 do componente curricular Ética Profissional e Cidadania Organizacional. O tema trabalhado aqui será o trabalho, o trabalhador e as organizações no mundo contemporâneo. O mundo atual passa por momentos de transformações. Dentre elas, a razão do trabalho será modificada. Quanto maior for a rede de transmissão de conhecimento e informação, maiores serão as oportunidades potenciais de diminuição das desigualdades sociais, afetando diretamente as relações de empregabilidade das nações. A mudança é rápida, e os movimentos de redes de conhecimento definirão o futuro das ocupações profissionais. Práticas desta cadeia de distribuição permitirão o aumento da cidadania e este processo em cadeia permitirá uma orientação ao mundo novo do trabalho. O futuro será marcado por profissionais mais criativos e interagidos. Apesar do ceticismo por parte dos especialistas do assunto, deixo claro que muitas organizações buscam soluções de emprego para a humanidade. O desemprego tenderá a ser alto nas economias desprovidas ao acesso da educação, do conhecimento e da informação simultânea. O novo mundo do trabalho incorporou a tecnologia ao cotidiano dos empregados. Não basta saber utilizar equipamentos. É preciso saber como aproveitar ao máximo a potencialidade de cada máquina, de cada processo produtivo, de cada estratégia de mercado. Surge nas empresas um novo modelo de gerenciamento de recursos humanos, baseado na valorização das competências do trabalhador. A forma de administrar e planejar os negócios passa a exigir maior participação de todos os funcionários, em uma troca constante de informações, saberes. Mas o que para alguns representa avanço na relação entre capital e trabalho, para outros revela a perda de poder de barganha dos trabalhadores e ameaça aos laços de solidariedade criados no ambiente profissional. O próprio conceito de trabalho sofre transformações. Quem pensar em profissão usando a lógica do século XX criará um atalho para o desemprego, ou melhor das hipóteses, para o subemprego. A figura do especialista em determinada área tende a desaparecer. O trabalhador pode até preferir desempenhar um leque específico de tarefas. No entanto, precisará dominar técnicas que o qualifiquem para atuar não em uma profissão, mas sim em um campo profissional. Em um mundo globalizado, o emprego e o desemprego assumirão perfil planetário. O profissional de primeira linha será disputado por empresas transnacionais e poderá trabalhar em qualquer país. Sua mão de obra assumirá caráter imprescindível, independente das barreiras contra imigrantes estabelecidas pelas nações ou blocos econômicos. É inquestionável que os avanços tecnológicos introduzem mudanças radicais no mundo do trabalho. No entanto, essas mesmas transformações podem acirrar o quadro de exclusão social. Não bastará apenas dominar os códigos da leitura e da escrita. Quem não souber utilizar, por exemplo, o computador, estará fora do mercado de trabalho e terá dificuldades até mesmo para o exercício pleno da cidadania. O ciberanalfabetismo será uma das mais graves manifestações da exclusão social no século XXI. Com tantas mudanças no ambiente de trabalho, surge o terceiro setor. Mas o que é o terceiro setor? O primeiro setor é o governo, que é responsável pelas questões sociais. O segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais. Com a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais através das inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro setor. O terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm como objetivo gerar serviços de caráter público. Os principais personagens do terceiro setor são as fundações. Fundações são as instituições que financiam o terceiro setor, fazendo doações às entidades beneficentes. No Brasil, temos também as fundações mistas, que doam para terceiros e ao mesmo tempo executam projetos próprios. Entidades beneficentes são as operadoras de fato. Cuidam dos carentes, idosos, meninos de rua, drogados e alcoólatras, órfãos e mães solteiras. Protegem testemunhas, ajudam a preservar o meio ambiente, educam jovens, velhos e adultos, profissionalizam, doam sangue, merenda, livros, sopão, atendem suicidas às 4 horas da manhã, dão suporte aos desamparados, cuidam de filhos de mães que trabalham, ensinam esportes, combatem a violência, promovem os direitos humanos e a cidadania, reabilitam vítimas de poliomielite,
cuidam de cegos, surdos, mudos, enfim, fazem tudo. ONGs, organizações não governamentais. Nem toda entidade beneficente ajuda prestando serviços a pessoas diretamente. Uma ONG que defenda os direitos da mulher, fazendo pressão sobre os nossos deputados, está ajudando indiretamente todas as mulheres, por exemplo. Empresas com responsabilidade social. A responsabilidade social, no fundo, é sempre do indivíduo, nunca de uma empresa jurídica, nem de um Estado impessoal. Caso contrário, as pessoas repassariam as suas responsabilidades às empresas e ao governo, ao invés de assumirem para si. Mesmo conscientes disso, vivem reclamando que os outros não resolvem os problemas sociais do Brasil. Porém, algumas empresas vão além de sua verdadeira responsabilidade principal, que é fazer produtos seguros, acessíveis, produzidos sem danos ambientais, e de estimular seus funcionários a serem mais responsáveis. Pessoas físicas. No mundo inteiro, as empresas contribuem somente com 10% da verba filantrópica global, enquanto as pessoas físicas, notadamente da classe média, doam os 90% restantes. No Brasil, a nossa classe média doa, em média, R$ 23,00 por ano, menos que 28% do total das doações. As fundações doam 40%. O governo repassa 26%. E o resto vem de bingos beneficentes, leilões e eventos. Existem ainda outros personagens que fazem parte do terceiro setor, sobre os quais você pode pesquisar para se aprofundar nesse assunto, caso queira. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas e até a próxima.